muitíssimo fácil nós pegarmos irmos a sites de blogs ou fóruns ou coisa assim e traduzirmos um artigo e colocarmos no nosso blog como se tivéssemos sido nós a fazer. Isso não custa nada a fazer. Os temas também, existem tantos artigos que nós realmente nunca vamos ser apanhados em falta, isso é muito difícil, mas acontece uma coisa muito interessante quando se faz isso. É que mais ou menos as mesmas pessoas frequentam mais ou menos os mesmos sites. E então acontece uma coisa muito, muito curiosa. Dos membros do Magnet System, por exemplo, eu visitei talvez os últimos 20 blogs ou 30 blogs que eu visitei que pertencem a membros do Magnet System. Todos eles, ou quase todos eles, têm, e eu também, o meu blog também tem conteúdos desse estilo, se bem que eu nunca copiei nem traduzi nada, mas da mesma temática. Mas estou a falar da maior parte dos blogs que eu visitei de membros do Magnet System, no âmbito da construção do eu limitada, em vez de procurarem artigos e conteúdos originais, da forma como eu acabei de explicar, por exemplo, vão procurar artigos que já existem. Em inglês há resmas deles, há toneladas, é a pasada, e então é só traduzir umas coisas e vai-se fazendo um blog. Acontece como mais ou menos as mesmas pessoas frequentam os mesmos sites, então a gente vê artigos praticamente iguais em 3 ou 4 blogs. Isso arruína realmente a sua reputação, porque se eu andar à procura de informação e encontrar a mesma informação em 2 ou 3 sites diferentes, todos eles perdem com isso, não é? Portanto, não é bom para a reputação. Obviamente não é bom para fazer com que o seu público tome ação, faça alguma coisa, porque a pessoa está a ler um e depois vai ler o outro e vê que isto está tudo mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, não está a trazer nada de novo para a comunicação e para a internet. E, portanto, evito fazer isso. É claro que, no princípio, muitas pessoas fazem isso. Eu também o fiz. Também fui buscar artigos e inspiração e buscar ideias aqui e ali e fazer uma espécie de um cozinhado. Não há nenhum problema em fazê-lo, mas é uma coisa que nós devemos evitar. Nós devemos principalmente procurar conteúdo nosso, que somos nós a produzi-lo, baseado na nossa experiência, baseado naquilo que nós fazemos. Como eu disse no início, lembra-se do início, uma das grandes vantagens de nós fazermos artigos é que isso obriga-nos a nós a pensarmos sobre a nossa vida, a avaliarmos aquilo que nós estamos a fazer, a vermos o que é que funciona e o que não funciona e, portanto, depois vamos escrever acerca desse assunto. E isso é o primeiro valor que nós temos quando escrevemos um artigo, é esse. É de nos obrigar, nos dar a disciplina de nos avaliarmos a nós próprios primeiro. E, portanto, não queiram passar ao lado desta grande vantagem quando se escreve artigos. Realmente a primeira vantagem é que nós somos os nossos próprios leitores, não é? Então, evitem fazer isso, copiar ou traduzir artigos de outras pessoas, não se deve fazer. Depois, há uma coisa muito interessante que é a linguagem desadequada ao público. Por isso é que é tão importante nós escolhermos um público. Quando nós não escolhemos um público, nós não sabemos para que é que nos estamos a dirigir, certo? Então há aqui uma mensagem muito interessante que eu ponho aí, aliás, 2 muito giras. E então eu achei muito, muito curiosas. Uma delas, aliás, foram as 2 dirigidas a mim, pessoalmente a mim. E então uma delas é uma mensagem, obviamente, de recrutamento de uma empresa, para me recrutar para esse multinível. E a mensagem, além de outras coisas, diz assim: a empresa de maior crescimento do mundo, agora em Portugal, peça-me mais informações. Ok. Aparentemente esta frase está correta, mas realmente não está. Quer dizer, não tem nada a ver comigo. A pessoa que escreveu isso e me mandou esta mensagem realmente não me conhece de certeza, não faz ideia nenhuma do que é que eu faço, nem do que é que eu preciso, nem do que é que eu gosto de fazer, porque senão nunca me mandei uma mensagem deste estilo. E não sabe seguramente que eu trabalho com marketing de atração, não sabe seguramente o que é o marketing de atração, não sabe o que é o marketing de rede na internet, não sabe nada disso, porque se soubesse nunca mandaria uma mensagem deste teor. Na melhor das hipóteses, dar-me uma solução para um problema qualquer que ela achava que eu poderia ter, certo? E então assim é que me poderia atrair. Assim não. Assim quer que eu ajude a empresa de maior crescimento do mundo a crescer mais em Portugal, não é? Mas eu não me interesso nada com a maior empresa de crescimento do mundo, interessa-me com o meu negócio e com a minha vida, e portanto está-me a pedir ajuda para uma coisa que não me diz respeito e que não me interessa. Portanto, está completamente desenquadrado relativamente a mim. Não quer dizer que não possa estar certo relativamente a outro género de público. Outro exemplo interessante também, um distribuidor de substitutos de refeição mandou-me esta mensagem: venha experimentar este comer, vai ter muita saúde e energia. Aí não sou muito bem, mas energia comigo. Isto é muito giro, porque, pronto, não é preciso dizer muito mais relativamente à escolha do público-alvo.
é claro que a minha linguagem não tem nada a ver com esta forma de expressão e, portanto, eu nunca me iria identificar com esta forma de expressão, à parte dos erros ortográficos, que vamos falar a seguir, mas esta forma de linguagem não tem nada a ver comigo e, portanto, é ótimo, é uma forma de linguagem ótima para atrair pessoas que se exprimam desta maneira. Para atrair pessoas que se exprimem de uma forma diferente, nós temos que usar uma linguagem diferente, certo? E, portanto, por isso é que eu digo que a linguagem tem que estar adequada ao público-alvo e quando escolhe o público-alvo, a seguir tem que escrever de forma adequada a esse público. Ok? Então agora vamos ver rapidamente a história dos erros ortográficos. No slide anterior já viram muitos mas pronto, os erros ortográficos são muito chatos porque arruinam a nossa credibilidade e sobre isso não há mais pequena sombra de dúvida. Nós podemos estar a querer passar uma imagem que eu sou especialista no assunto e eu sei muito sobre isto e sei muito sobre aquilo e tal, e depois a seguir damos 2 ou 3 erros ortográficos e a nossa credibilidade vai-se toda embora. E, portanto, é muito importante nós não fazermos erros ortográficos. Existem corretores ortográficos, devem ser utilizados sempre. Nunca um artigo vai para a rua sem você primeiro passar no corretor ortográfico do Microsoft Word, por exemplo, tem um corretor ortográfico. É claro que não apanha os erros todos, mas apanha muitos e, portanto, nós temos que aproveitar. Depois de escrever o artigo, você deve ler o artigo. Okay? Ler, não é uma vez. Leia agora, daqui a 10 minutos leia outra vez e corrija os erros que encontrar. Okay? Dê o artigo ao guia. Lembra-se do início de termos falado que é importante escolher um guia? É para isto que ele serve. Você escreve um artigo, leu várias vezes, corrigiu os erros que viu, passou no corretor ortográfico e depois vai dar ao seu guia para ele ler. E você vai ver que ele vai encontrar erros. Portanto, não pense. Isso não tem nada a ver com você dar muitos erros ou poucos, não tem nada a ver com isso. É que a pessoa que escreve, normalmente nós pressupomos uma série de coisas que não estão no texto. E, portanto, a gente pensa que estão lá e a gente, quando estamos a ler, isso acontece sempre comigo, eu estou a ler um parágrafo e eu estou a lê-lo de determinada maneira e estou a pôr palavras que não existem lá, que não estão lá, mas que estão na minha cabeça. E é por isso é que a pessoa que está a escrever normalmente dá bastante erros. E, portanto, deve haver outra pessoa de fora que leia também. Depois de receber de volta o artigo da pessoa que o leu e que o ajudou a corrigir, não o publique logo. Espere umas horas, ou um dia, ou o que for, e publique depois. Mas antes disso, leia de novo. Depois de publicado, leia outra vez. Isto pode parecer um exagero, mas acredita, não é exagero nenhum. Eu às vezes vou ler, depois de fazer tudo o que está aqui escrito, que eu faço isto tudo, muitas vezes depois no dia seguinte ainda vou ler o artigo e ainda vou ver que está lá mais um erro ou 2 e é desesperante e eu depois corrijo e se calhar daí eu mesmo vou ler outra vez e encontro ainda qualquer coisa e portanto é um bocado desesperante, mas acreditem, os erros ortográficos dão cabo, arruinam a nossa reputação. Nós estamos a trabalhar, a fazer um artigo cheio de ideias interessantes e depois, por causa de meia dúzia de erros, tudo aquilo que nós dizemos para trás perdeu a força que tinha e portanto é um pecado isso acontecer. Então vou dar aqui alguns exemplos, como disse no início, há pouquinho, são exemplos reais com que eu me cruzo com frequência na internet. Isto são mesmo exemplos reais de copy-paste. Então, este é muito interessante, um artigo fabuloso, um artigo muito bom, que esta pessoa escreveu. No final, diz lá, tem um pouco o perfil, tem a fotografia, o nome, e depois diz o que é que a pessoa faz. E o que diz é isto que está aqui. Trabalho profissionalmente com internet marketing, ali onde está vermelho, está a ver, internet, não diz internet, marketing e internet network marketing há mais de 4 anos. E o A daquela forma, ou seja, quando seria preciso pôr um A com um acento e um H. O que é que acontece? Isto não é nada de grave, não são erros graves, mas mostram um desleixo. A pessoa que escreveu aquele artigo, e o artigo, pelo meio do artigo também tinha alguns erros deste estilo, mas isto não é muito importante, qualquer pessoa entende o que está escrito, não é por isso, vê-se que são erros. A pessoa sabe escrever internet, obviamente, e a pessoa sabe que A leva H, essas coisas, até porque noutros sítios a pessoa escreveu corretamente. Mas isto revela desleixo. É como você ter uma casa muito bonita, depois tem o tijolo à vista, não rebocou, não pintou, não arranjou o jardim, tem a erva a crescer por todo o lado, tem musgo nas paredes. Então não teve o cuidado de fazer os acabamentos.
E então isso realmente às vezes arruína a mensagem que nós estamos a transmitir. A pessoa vai empolgada a ler o seu artigo, está entusiasmada com as ideias que você está a transmitir e você está a levá-la para chegar àquele sítio e a clicar no seu link e pelo meio aparecem erros destes e a pessoa distrai-se e você perde a credibilidade. É por isso que é tão importante ter atenção. Depois, erros típicos são aqueles que estão ali por baixo. Por exemplo, todas sa vezes, em vez de as, o sa, só tem a ver com trocar as duas letras que no teclado estão ao pé uma da outra, não é? Portanto, em vez de as, foi escrito sa. Hoje foi assim, mas quem não era, a falta do acento circunflexo no não e o P em vez do O, também da mesma forma, o O no teclado está ao lado do P, ou então às vezes, aquele às vezes com o acento assim em vez de estar ao contrário, portanto o acento para a direita em vez de ser para a esquerda. Isto são exemplos pequeninos, mas que são detalhes que são importantes, ok? Vocês não pensem, não sei o que, não é preciso, o que interessa é a mensagem. Não é verdade. A mensagem interessa, é óbvio que é o mais importante, mas a forma é tão importante como a mensagem. Eu há pouco falei da linguagem não verbal, quando nós estamos a falar ao vivo com uma pessoa. A linguagem não verbal da escrita de artigos são estes detalhes, ok? A gente sabe o que é que está lá escrito, o seu leitor sabe o que está lá escrito, a mensagem não se perdeu, mas perdeu-se o efeito, ok? Portanto, você rapidamente não consegue envolver o seu leitor naquilo que você quer, porque a pessoa distrai-se com estes pequenos defeitos, ok? E revelam realmente, muitas vezes revelam só falta de atenção da sua parte, em ir atrás, ler de novo e corrigir, e portanto revela algum desleixo, o que não é bom para a sua reputação, ok? E então, o último ponto, aliás, os dois últimos pontos deste assunto, vamos falar das frases confusas. É muito comum o pessoal começar a escrever e misturar tudo. Está aqui um exemplo, isto é de um artigo real, do amigo meu, pedi autorização para usar este artigo, não é real, nunca foi publicado, mas aqui eu tive acesso e era assim que estava escrito no início, ok? É claro que não é assim que vai sair, mas é típico, quando uma pessoa está a escrever entusiasmado e não está com muita atenção a esses detalhes. Então, eu pedi autorização e pus aqui precisamente para ilustrar, às vezes, o entusiasmo que trabalha contra nós. Então, na realidade, vim-me a analisar esta indústria porque, ao das dívidas da anterior empresa, não me queria ver a trabalhar para outra pessoa, ou seja, ser mandado. Ponto. Gostei de tudo. Que me diziam, além disso, adorei todo o seminário. Na realidade, eu tinha quase 22 anos e ainda não era suficientemente maduro para perceber bem a mensagem. Ok, até faltou fogo. O que tem aqui algumas ideias que são fáceis de entender, a gente percebe bem o que está aqui escrito, se lermos, ok, não da forma como eu li, mas conseguimos imaginar ali umas vírgulas e ali uns pontos e pronto, à parte dos erros ortográficos, que são alguns, mas também não é por isso, mas dá para a gente perceber a ideia. O problema é que é tão confuso que dá tanto trabalho ao leitor que ele realmente rapidamente se desinteressa. E imagine que isto era publicado desta forma, acho que não deveria, né, mas vamos pôr essa hipótese, que isso nunca vai acontecer. Mas são coisas que nós devemos ler, voltar atrás, ver o parágrafo, se está confuso, se não está, se a ideia está clara ou não, e corrigir as palavras, fazer esse trabalho de polimento, de detalhe, que é isso que traz os resultados, ok? E depois, outro erro comum, é o último, são os parágrafos longos. Na internet nós não podemos ter parágrafos longos, temos que ter palavras que se leiam de um flow, ou seja, de uma respiração. Nós estamos a falar de 15 a 20 palavras. E, portanto, é isso que nós vamos ter, parágrafos desse estilo, com a pontuação no sítio certo e as respirações, para ajudar a pessoa a entender melhor aquilo que nós estamos a dizer e para facilitar a leitura. Está aí um exemplo de um artigo real que eu tirei da internet. O artigo é muito interessante, mas aparece desta forma no ecrã.